Estamos recebendo aqui no painel paulista como nosso convidado o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, e hoje pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Primeiro eu gostaria, João Dória, de cumprimentá-lo, agradecer pela sua presença aqui, e nós temos aqui uma série de perguntas que nós precisamos elucidar, principalmente para os eleitores aqui no estado de São Paulo. Boa noite e obrigado. Madalena, muito obrigado. Boa noite. Luiz Antônio, muito obrigado também pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, especialmente tomo a liberdade, Luiz Antônio, de homenagear a Madalena, com 35 anos de rádio e televisão, no rádio continuamente, na televisão já há 2 décadas pelo menos. É uma honra para mim, que fui de televisão e fui de rádio, estar ao lado de um dos ícones do sistema de comunicação eletrônica do país. Então, estou muito honrado de estar aqui do seu lado. Muito obrigado. Agora, candidato, nós estamos começando o programa hoje. Eu gostaria de, antes de começar a entrevista efetivamente, de perguntar ao senhor se eu vou entrevistar o candidato a governador do estado de São Paulo, pré-candidato a governador de São Paulo, ou se eu vou conversar com o pré-candidato a presidente da República. Sabe por quê? Porque eu vim aqui para o programa, parei numa padaria para tomar um cafezinho, encontrei ali um PSDBista, aqueles PSDBista, inclusive amigo do ministro Aloysio Nunes. Então ele estava dizendo que, olha, Madalena, você não vai entrevistar o ex-prefeito de São Paulo e o candidato a governador, você vai entrevistar o candidato a presidente da República. Eu estou entrevistando quem? O candidato ao governo do estado de São Paulo, o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Deixando bem claro, o nosso candidato à presidência da República chama-se Geraldo Alckmin. Até a próxima pesquisa ou não? Não, até as eleições e até a vitória também. Ele vai disputar o segundo turno e será presidente do Brasil, portanto, até o Planalto. Sabe por quê? Eu uma vez entrevistei o Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães disse, olha, não acredita em político que diz que isso é impossível. Porque ele disse assim que em política tudo é possível, né? Até mesmo o senhor que garantiu que não se deixaria a Prefeitura de São Paulo, deixou a Prefeitura de São Paulo e está aqui disputando exatamente a governadoria de São Paulo. E quem sabe, talvez, pode disputar também a presidência da República. Luiz Antônio, sua primeira pergunta. Vou aproveitar o gancho do cenário nacional. Aqui o senhor atribui, então, João Dória, a situação de estagnação do Geraldo Alckmin nas pesquisas. Ele que tem aí uma continuidade de mandatos no estado de São Paulo, já disputou esse cargo de presidente da República, já deveria ter uma projeção nacional. Por que estagnou? E tem até nas últimas pesquisas uma oscilação para baixo das intenções de voto. Luiz Antônio, temos tempo ainda. Eu aprendi rápido, você sabe que eu venho do setor privado. Minha vida não foi feita na política, foi feita fora da política. Quero aproveitar para voltar a dizer que eu estou na política, não sou político. Mas aprendi também rapidamente, Madalena, que na política... político, né, João Dória? Já é político, eu prefeito, estou na política, liderança partidária, cotado para vários cargos, já é político. Mas a minha índole é empresarial e a minha formação liberal me deixa dentro deste campo. Mas quero responder a você que aprendi, e rápido, que na vida política, um dia é uma eternidade. Então, nós temos 4 meses ainda pela frente. Um tempo suficiente para que Geraldo Alckmin aumente a sua condição nas pesquisas e que possa ser competitivo, como é, de fato, e disputar o segundo turno. Indo para o segundo turno, ele será eleito presidente do Brasil. E o maior colégio eleitoral é exatamente esse, é o estado de São Paulo, com 33 milhões de eleitores. 1/3 praticamente, ou quase 1/3 do eleitorado brasileiro está aqui no estado de São Paulo. E daqui, Geraldo Alckmin sairá muito bem votado para disputar o segundo turno das eleições. Eu estou convencido, estou convicto de que as forças de centro, que nesse momento ainda estão não unidas, vamos chamar assim, estão estudando, analisando, terão a oportunidade de convergir em torno do nome de Alckmin, Madalena, e fazê-lo o grande candidato das forças de centro e aí sim fortalecer a sua posição nas pesquisas. De que forças estamos falando? DEM, PSD, o PP, MDB estaria também junto? Eu acredito, inclusive, no MDB. É bem-vindo esse apoio do MDB? No PSD, do ministro Kassab. Todo apoio em campanha é bem-vindo. Você não pode negar apoio numa campanha eleitoral. Todo o apoio, tudo aquilo que você pode ter, sobretudo numa eleição onde o tempo de televisão e o desempenho de televisão são muito importantes. Ao governador Alckmin, ter o apoio de maior quantidade de partidos vai ajudar a ter mais tempo de televisão, melhorar a visibilidade daquilo que ele tem como proposta. As propostas são corretas, são honestas, são transparentes, são transformadoras para ganhar credibilidade, ganhar intenção de voto
disputando o segundo turno das eleições e se elegendo presidente do Brasil. Então vamos deixar um pouquinho o Alckmin de lado, né? Vamos conversar sobre o estado de São Paulo. Porque nós fazemos um programa de rádio, João Dória, e esse programa tem uma grande audiência em 94 cidades aqui da nossa região. Uma boa fatia do estado de São Paulo. E é séria a situação da saúde, é séria a situação da educação e é muito séria a situação da segurança pública. E eu gostaria que o senhor separasse cada tema desse para poder falar das suas ideias para esse setor. Por exemplo, o Alckmin, que governou o estado de São Paulo até agora, ele falou de um investimento na educação. Nós estamos percebendo que escolas estão sem professores, escolas do estado até hoje sem professores. A situação da saúde, agora há pouco tive que quebrar o pau, me desculpe o termo, um tanto quanto vulgar, mas tive que quebrar o pau com o diretor de saúde aqui da região, porque está faltando remédio. Então eu pergunto, qual que é a sua visão, saúde, educação e também segurança pública? Bom, você tocou exatamente nas três prioridades ao lado de uma quarta, que é a geração de emprego e geração de renda. E essa, se tivermos tempo, falaremos também. Saúde, prioridade absoluta. Sem saúde, você não consegue ter uma família em condições de trabalho, de estudar e de sobreviver. Na capital de São Paulo, nós demos um exemplo claro, na prática, porque às vezes é fácil falar, ou menos difícil, menos complexo falar. O difícil é você colocar em prática. Nós pegamos a Prefeitura de São Paulo, sucedendo um governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, que se dizia o máximo, o único na história, aquele discurso ufanista do Lula, que levantava o braço do Fernando Haddad, dizendo que era o melhor prefeito da história da humanidade, pois a saúde pública estava um desastre na cidade de São Paulo. Na capital nós tínhamos, Luiz, 486 mil pessoas. Vou repetir para vocês que estão nos acompanhando em casa, nos ouvindo e nos assistindo. 486 mil pessoas aguardando para fazer exames de imagem. Há 2 anos e meio, Madalena. Pessoas que estavam dependendo desses exames para terem a sua consulta, o seu diagnóstico e o seu tratamento. Ora, é inimaginável, 500 mil de pessoas esperando para fazer exames. Nós verificamos o problema, estabelecemos a proposta de gestão de um programa chamado Corujão da Saúde, conveniamos 44 hospitais privados, incluindo Albert Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, HCO, hospitais referência. E utilizamos o argumento de que esses hospitais tinham horário de baixa demanda para exames de imagem das 20 horas em diante. Convencemos os hospitais que era melhor que eles recebessem tabela SUS, portanto, o mesmo valor dispendido pela Prefeitura na rede pública para a rede privada de alta qualidade. Se convenceram, aceitaram. O que aconteceu? Em 83 dias, Luiz, exatos 83 dias, nós zeramos a fila na saúde para exames de imagem em São Paulo, com gestão, sem gastar um centavo a mais. Qual gestão o senhor aplicaria na fila do remédio, por exemplo? Porque os municípios acusam o Estado de lavar as mãos nessa história, João. Aqui em Araraquara você tem uma série de medicamentos que são de responsabilidade do Estado em falta, a lista é imensa aqui na Diretoria Regional de Saúde. Onde é que está o nó? Nos laboratórios? Como resolver esse diálogo? Luiz, o nó está na gestão. São Paulo também tinha esse problema. Quando nós assumimos em janeiro de 2017... Então o PSDB tem problema de gestão? Não. Quero dizer claramente, nós sucedemos o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores. Calma, vamos passo a passo para poder explicar. Nós tínhamos apenas 15% dos medicamentos disponíveis nas farmácias públicas das unidades básicas de saúde. E o problema é grave, como você colocou, porque parte da população depende dos medicamentos de uso contínuo. Sim. Não é o uso eventual. E também é grave, mas acaba sendo de alto custo. Mesmo os que não são, se você considerar que toda semana, todo dia você tem que consumir, passa a ter alto custo. E mais os medicamentos complexos que têm o custo mais elevado. De qualquer maneira, a população tem direito à gratuidade de medicamentos, sobretudo a população que não tem renda ou a população de baixa renda. Nós lançamos o programa Remédio Rápido, chamamos todos os laboratórios nacionais e multinacionais, fizemos um amplo entendimento com esses laboratórios, tudo isso em 90 dias, porque não havia possibilidade da população ficar aguardando mais tempo para ter os medicamentos disponíveis nas farmácias públicas. Estabelecemos um novo posicionamento, conseguimos uma enorme doação desses laboratórios, o governador Alckmin nos ajudou, através do CONFAS, liberando os impostos, rapidamente reposicionamos os estoques e conseguimos fazer compras em condições vantajosas,
para o município. E hoje, desde então, 5 meses depois do início da nossa gestão, as farmácias municipais da Prefeitura de São Paulo têm uma média variando de 94% a 96% de todos os medicamentos, sobretudo os de uso contínuo e mais os de uso especial. Remédio rápido. Este mesmo programa nós vamos levar agora para o estado de São Paulo numa ação em parceria com os municípios. Isso é muito importante, Luiz. É preciso ter uma ação coordenada com o sistema público de saúde municipal e apoiá-los. Aí não tem questão partidária, não há nenhuma questão ideológica, é uma ação humanitária, uma ação de boa gestão pública na área de saúde. Quer ver outro programa que fizemos também com muito sucesso? Aliás, inspirado num programa do Estado, o programa Doutor Saúde, Ação Preventiva de Saúde. Eu fiz parte do Conselho Estadual de Saúde com o Davi Wippe, o então secretário de Saúde do Estado de São Paulo. E aprendi rapidamente, eu não venho desse mundo, meu mundo é um mundo empresarial fora da área de saúde, que custa 5 vezes menos prevenir do que atender. Ou seja, é mais barato você fazer ações preventivas do que ações curativas. Lançamos o programa Doutor Saúde, financiado pelo setor privado, 100%, 13 carretas que operam 24 horas por dia, praticamente, nas regiões periféricas da cidade, com ações preventivas de exames. Ou seja, você evita que a pessoa tenha o problema, evita que ela tenha depois o custo da internação, o custo médico, o custo de medicação e, obviamente, o ônus da pessoa doente é sempre um risco para a sua saúde, fora a questão trabalhista também, porque ela perde o trabalho ou perde a oportunidade de buscar o seu trabalho. Então, o programa preventivo Doutor Saúde também é um outro sucesso, programa este que nós desejamos também implementar a nível do Estado. Só para dar mais uma informação na área de saúde, que foi prioridade absoluta para nós na Prefeitura de São Paulo. Nós temos o aplicativo. Eu estou sem o meu celular aqui, mas se tivesse eu mostraria para vocês. Hoje, os exames, você vai a uma UBS com horário marcado. Você não vai lá na UBS para pegar aquela senha, ficar lá sentadinho 1 hora, 1h30 para esperar para ser atendido, para ver se pode ser atendido por um especialista. Você aplica no seu celular, ele indica a você imediatamente aonde você vai ser atendido, em que dia, em que horário e também qual o especialista. E você vai, chega no horário, 2 dias antes, o sistema pergunta, fulano de tal, Luiz Antônio, está confirmado a sua consulta na UBS da Vila Prudente, em São Paulo, às 15 horas. O Estado consegue fornecer isso para todos os municípios, por exemplo, essa tecnologia? Claro, é perfeitamente possível você levar essa tecnologia para os demais municípios. Essa é a vantagem da tecnologia, essa é a beleza da tecnologia. É o fim do papel. A cidade de São Paulo, Luiz, hoje tem 72% de todos os seus processos eletrônicos. Não tem mais papel. Até o final desse ano acabou, não tem mais papel. E sabe o que isso significa? Um tiro na corrupção. Porque os corruptos e corruptores adoram papel, adoram carimbo, adoram criar dificuldade para vender facilidade. E na área da saúde não é diferente. Quanto menos papel e mais tecnologia, melhor atendimento, melhor saúde. Guarda bem essa fita aí, hein? Tá certo? Pode guardar e cobrar. Eu adoro isso. Porque o nosso programa ele não tem muita urgência, sabe? 2 meses depois de o senhor ganhar a eleição, se ganhar a eleição, automaticamente nós já estaremos cobrando, né, Antônio? Mas o nosso governo vai ter urgência, viu, Madalena? A urgência, tem que ser mesmo. Assim, ó, acelerando. Tá certo. Então, guarda bem essa fita, por favor, não perca, hein? Agora a questão da educação. João Dória, o problema é o seguinte, na nossa equipe... Vamos falar de segurança também. Na nossa equipe nós temos 2 professores públicos também. Além de jornalista, Luiz Antônio é professor, dá aula na escola pública, e eles dizem todos os dias que a educação pública no estado de São Paulo está em desmonte. Está em desmonte. O senhor tem conhecimento da situação? Eu não iria atento. Me permita discordar, não está em desmonte. Mas faça favor. Ela pode melhorar e deve melhorar também. Primeiro deve melhorar a relação do Estado, do governo do Estado, com os professores. Com a rede de professores estaduais, valorizá-los, apoiá-los e remunerá-los adequadamente. E principalmente jovens professores, se me permite, Luiz Antônio, de classificar, até porque você é jovem, de Obrigado. Fato, nós vamos ter... Mas são os que mais saem, o que sustenta a rede hoje são os professores antigos que não querem perder 15, 20, 30 anos de atuação. Mas o ideal é que você preserve a sabedoria dos mais antigos e traga a energia dos mais novos. Essa é a sabedoria adequada. E também na área do ensino fizemos evoluções muito importantes na capital de São Paulo no plano do ensino. Primeiro, zeramos a fila da pré-escola, que é muito importante. 30 anos que havia filas. Elas acontecem naturalmente, eu não estou com isso fazendo nenhuma referência negativa aos que me antecederam. Mas, de fato,
acabamos com a fila da pré-escola numa gestão eficiente em São Paulo. Geramos 72 mil novas vagas nas creches, que aliás é um grande problema, que é a geração das crianças de 0 a 3, onde não é apenas a educação das crianças, é a educação, é a alimentação e é o acolhimento. Os pais de famílias pobres, famílias desfavorecidas ou de desempregados dependem disso até para poderem trabalhar ou buscarem os seus empregos e os seus filhos para se alimentar. Muitas dessas crianças, Luiz, só se alimentam na escola. Não tem alimento em casa. São as 4 refeições que nós oferecemos, e mais um lanche, na verdade são 5, que garante a qualidade nutricional para que essas crianças sobrevivam, além de uniforme, além de Araraquara, a questão das creches são municipais e muito bem articuladas, né? Araraquara vai bem, os índices são bons. São bons, aqui. E é, aliás, um elogio à prefeitura aqui de Araraquara e aos prefeitos anteriores e ao atual. Agora, o problema está, viu, João, João Dória, está na situação realmente da falta de professores. Nós estamos chegando ao final do primeiro semestre, né, Luiz Antônio, e tem escola que ainda tem falta de professor de matérias básicas, como português. Ensino médio, que é o que mais o Estado trata aqui na rede de Araraquara. Você sabe quanto ganha um professor inicial aqui no estado de São Paulo? É oferecido para a maioria dos professores em concurso público hoje a tal da jornada inicial de 10 aulas. Ele é efetivado com a garantia de apenas 10 aulas, o que dá mais ou menos R$1.000, um pouquinho aí de arredondamento para cima. É pouco. É, muito pouco, né? Tanto é que a maioria está fugindo. Eu até posso reconhecer aqui que talvez eu esteja no jornalismo porque não vi na carreira docente uma projeção para sustentar a família. Mas você consegue combinar os dois, né? No seu hoje caso. Não mais. Hoje não mais, né? Eu não aceitei fazer da educação um bico, como a maioria está fazendo hoje em São Paulo. Maranhão está pagando R$5.000 para professor. Teve muitos de Araraquara que foram prestar concursos lá no Maranhão. É possível chegar a um salário mais adequado? É possível. De quanto seria esse salário? Possível. Luiz, não posso ainda anunciar, mas nós montamos um grupo de trabalho efetivo, bom, com pessoas muito qualificadas. Eu queria registrar, entre outros, a Viviane Sena, o Mozart, Jair Ribeiro, que são pessoas muito qualificadas. O grupo é maior, nós temos um grupo de 16 pessoas que está pensando e analisando os aspectos bons e os aspectos ruins. Entre os ruins, esse que você falou, a remuneração dos professores tem que melhorar. Mas eu lembro que o maior orçamento do Estado é para a educação, seguido do orçamento para a saúde. Ou seja, o maior dispêndio, vamos chamar, o maior investimento do governo do Estado de São Paulo hoje está na área da educação. Mas ainda é pouco. É preciso melhorar a qualidade de gestão para permitir que mais recursos sejam destinados a quem ensina. E quem ensina são os professores. São eles os balizadores para essa geração de crianças e adolescentes. Hoje se fala na reforma. Não é uma máquina, são seres humanos. Na reforma do ensino médio, hoje até se cogitou ali o início de uma educação à distância autorizada também para o ensino médio. A gente sabe que o senhor tem uma tendência a trabalhar com a iniciativa privada, né? Também na gestão pública, menos Estado e mais empresas. Isso vale para a educação também? Vale também. De que forma? Desde que você cuide com atenção e com bom planejamento. Isso é possível. Há modelos na Alemanha, modelos no Canadá, eu diria até modelos nos Estados Unidos, mas a gente estamos usando o modelo americano porque é muito diferente da realidade brasileira. Mas o modelo alemão, o modelo canadense são referências. E aí eu incluo também um tema que não foi discutido aqui, mas que em Araraquara funciona bem, que são as ETECs. É o ensino técnico. Vamos valorizar muito, Luiz, o ensino técnico. Aqui eu sei que temos a FATEC e a ETEC, e sei que elas funcionam bem aqui em Araraquara e formando profissionais e profissionais que, antes mesmo de terminar... Uma começou agora, esse ano, né? A FATEC. Foi inaugurada pelo governador Alckmin, pelo Mazafera, enfim, pela comunidade aqui de Araraquara. E funcionando bem, porque os que lá ingressam já saem como profissionais, com emprego garantido, carteira assinada e salários de boa qualidade, salários médios, eu diria, bastante razoáveis. O ensino à distância não é mau, ele é positivo, desde que você mantenha o nível de qualidade e a conferência, vamos chamar assim, para melhorar o entendimento de quem está nos assistindo, para ter certeza de que os alunos, de fato, estão aprendendo. Não é um ensino virtual com o aprendizado virtual, é ensino virtual. Mas aí não é o contrário do que você real. Começou dizendo de remunerar melhor o professor, o ensino à distância, ele tira parcialmente o professor da sala de aula, por exemplo. Você permite que mais recursos sejam destinados àqueles que continuam na sala de aula.
ao incentivar o ensino virtual, você não tem que desprestigiar o ensino presencial. Você valoriza o ensino presencial porque terá mais recursos para esta finalidade. É a inteligência de mercado e a inteligência de gestão. É nisso que nós vamos apostar. E as universidades? E muita tecnologia, Luiz. Muita tecnologia, inclusive para preparar a rede de professores e gestores das escolas públicas, Madalena, para que possam compreender a dimensão tecnológica do ensino. As crianças hoje querem, você sabe disso, crianças e adolescentes querem aprender com tablets, com computadores, com celulares, com a multiplicidade de oferta de tecnologia, impressoras 3D. As crianças não querem mais aprender com giz e quadro negro. Isso é coisa do passado, isso é do meu tempo, do seu tempo, onde não haviam computadores nas escolas. Já é o tempo do Luiz, já é o tempo da tecnologia. Nós temos que colocar tecnologia nas escolas. Em São Paulo, os céus, hoje, são céus 21. Isso eu fecho com o senhor. Tenho até alguns atritos com o Luiz Antônio, porque o Luiz Antônio quer valorizar mais a situação do professor e tal, mas eu digo que não dá mais para você conviver nesse mundo sem, logicamente, essa parafernália tecnológica. Inclusive a própria justiça. Eu só discordo que não tem escolas particulares funcionando com ensino à distância. Eu não consigo ver uma situação como essa e não ter uma reação quando eu observo, por exemplo, esse turismo de preso indo, voltando. Absurdo. Outro dia um cidadão contou 17 comboios de presos aqui na região, quando podia ser feito um absurdo. Um absurdo. Absurdo total. Imobilização de policiais, de equipamentos da polícia, de riscos para a população, de desgaste para todos. Por que não fazer isso à distância? Hoje, com a tecnologia presencial, a qualidade, olha o que você está vendo aí no seu televisor. É do Estado ou isso é da Federação? É do Estado. Há parte dessa legislação federal, parte estadual. Mas é preciso, se for federal, São Paulo tem que colocar o seu peso, a sua dimensão política, para dizer, isso é um desperdício. Isso é um desperdício de colocar a força pública da Polícia Militar para ficar acompanhando o bandido em audiência que pode ser feita perfeitamente pelo plano eletrônico. Agora, o que tem que parte da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ser contra isso? Pois então, vamos dialogar com a OAB. Qual é o problema? Você tem aproximação, a Câmara que está aqui, ela pode aproximar. Mas você não sabe qual é a reação. Aproxime. Aliás, vou tomar liberdade de pedir a você aqui, faça aproximação aqui, nós vamos ver aqui, tomando a liberdade aqui, Madalena, você, ao fazer a aproximação com uma das câmaras, tem nenhum problema em fazer com que este depoimento seja absolutamente verdadeiro e presencialmente, apesar de eletronicamente, não há nenhum problema nisso. Então, é desperdício de dinheiro, desperdício de segurança. Você tem toda a razão de colocar como um absurdo o fato de não poder fazer, como nós estamos fazendo aqui, um depoimento à distância com o mesmo valor de um depoimento presencial. Agora, tanto programa de televisão como de rádio, nosso programa é briguento. Ele briga. E essa semana agora nós tivemos uma briga com o comandante da Polícia Militar aqui em Araraquara. Por quê? Porque nós temos números, João Dória, de que a Polícia de Araraquara, ela tem o seu efetivo de 10 anos atrás. 10 anos a cidade tinha aí 190 mil habitantes. Hoje está com quase 250 mil habitantes e tem o mesmo efetivo. E o governador, o ex-governador, ele não atendeu aquilo que deveria ser a reivindicação de uma cidade como Araraquara, como São Carlos, como toda a nossa região, uma polícia totalmente defasada. O senhor tem conhecimento da situação do Estado de São Paulo? Tenho. Há uma necessidade de se reavaliar isso e rapidamente. Há uma defasagem, você tem razão, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, que você se refere. Embora aqui tenha havido a inauguração de um novo batalhão da Polícia Militar, novos equipamentos, novos computadores, novos veículos e armamentos também, mas há uma defasagem de homens, porque à medida em que muitos foram se aposentando, não houve a reposição na mesma medida e não houve também uma reposição proporcional. A população aumentou. E onde aumenta a população, aumenta risco. Você tem que ter o aumento também do efetivo policial para acompanhar o aumento da população, porque o risco, ainda que você tenha os índices aqui de Araraquara, de criminalidade, caíram, com exceção de furto, todos os demais, de 2016 para 2017, foram reduzidos, o que é uma boa notícia. Mas você precisa sempre melhorar a sensação de segurança também para as pessoas. Então, veículos, a presença efetiva da Polícia Militar e também a utilização de tecnologia também ajuda.
tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês do que pode ser feito aqui no futuro próximo, após a nossa eleição, tudo correndo bem em 7 de outubro. Em São Paulo, lançamos a primeira polícia de drone da América Latina, Dronepol. São 7 drones de alta tecnologia, fabricados na China, especializados para sistema de vigilância. Cada um custa equivalente a R$500 mil. Consegui a doação de todos por indústrias chinesas, que vieram também seus representantes aqui ao Brasil para treinar oficiais da Guarda Civil Metropolitana. E esses drones funcionam hoje, operados pela Guarda Civil Metropolitana, pela GCM, mas conectados com a Polícia Militar, com o Copom, ali no bairro da Luz, no centro da cidade de São Paulo, num sistema chamado Detecta, que é um sistema de tecnologia da Microsoft, e que permite, em poucos segundos, diante de qualquer situação, com alguma normalidade, você imediatamente aciona as forças policiais. É tecnologia a serviço da ação preventiva, da chamada inteligência na polícia. Vamos investir muito em inteligência, e de novo, Luiz Antônio, você que é jovem, tecnologia a serviço da segurança pública, para evitar a situação do confronto. Prevenir o crime, de novo, é melhor e mais barato do que você agir depois do crime ou durante o crime. A realidade é bem diferente, João Dória. Só para a gente pontuar aqui, Araraquara viveu o fechamento de delegacias da Polícia Civil. E esses índices que o João Dória está dizendo que são satisfatórios hoje, que houve uma queda na violência, é que, na verdade, mexeram muito com as estatísticas. Né? Na forma de computar. Nós temos provas que realmente a violência não reduziu. Vou mandar esses números, senhor, você vai ver que eles mexeram nas estatísticas. E a respeito da tecnologia, a Polícia Militar não tem um sistema de câmera de monitoramento. Fica sempre dependendo do investimento dos municípios para integrar, e uma integração que nunca acontece. E aí? Luiz, bem observado. Isso nós fizemos também em São Paulo. Lançamos o programa City Câmeras com 10 mil câmeras. A Polícia Militar se integrou. Integrado, claro. Aliás, só há a possibilidade de você fazer gestão eficiente em policiamento, em segurança pública, com a integração das polícias. Aliás, erra o atual governo, o governador Márcio França, não estou aqui para ficar condenando ninguém, mas registrando com a intenção de separar a Polícia Civil da Polícia Militar, colocar a Polícia Civil sob controle da Secretaria de Justiça e a Polícia Militar sob o comando da Secretaria de Segurança. Um erro crasso. A polícia tem que estar integrada, resguardadas as suas características, mas ação integrada, reduz custo, melhora a performance e melhora a segurança para a população. Os índices que foram aplicados aqui, de fato melhoraram, mas não são suficientes. Apesar deles terem proporcionado a redução, você precisa ter um efetivo melhor e uma sensação de segurança à população, para que ela também possa se sentir resguardada e protegida. E câmera ajuda. Sabe por quê? Bandido tem mais medo de câmera do que policial. Sim. Porque o policial ou ele foge ou ele enfrenta. A câmera, ele não tem como enfrentar câmeras. Ele não tem como dar tiro, imobilizar e inutilizar centenas ou milhares de câmeras. E câmera hoje criminaliza as imagens, ou as imagens frisadas, fotografias, ou as imagens dinamizadas em vídeo, criminalizam. O bandido vai para a cadeia, porque as imagens... Aliás, eu só vi aqui na televisão, nos telejornais, quantas vezes vocês exibiram imagens de câmeras que não eram câmeras de polícia, mas câmeras privadas de shoppings, edifícios, condomínios, supermercados, que identificaram e ajudaram a desvendar crimes, assaltos, roubos e furtos. O programa City Câmeras em São Paulo, nós conseguimos a doação das 10 mil câmeras, todas elas doadas, as instalações feitas pela Prefeitura, cooperação também com as empresas de telecomunicação, porque você precisa do sinal, e integramos ao Copom, a esse sistema Detecto da Polícia Militar. E hoje São Paulo, como capital, é a cidade mais bem vigiada eletronicamente do Brasil. Candidato, agora, para encerrar nossa entrevista, nós não poderíamos jamais deixar de colocar nesse mesão aqui a situação que o Brasil vem enfrentando com esse movimento dos caminhoneiros. Quando o senhor estava entrando aqui em Araraquara, com certeza o senhor viu aí todo esse movimento. Qual que é a visão do senhor a respeito dessa questão? Madalena, é a visão do diálogo. O governo federal precisa intensificar o diálogo com este segmento. São vários sindicatos, vocês mesmos já viram, são 10 ou 12, ou seja, são múltiplos intérpretes disso e que precisam dialogar e conversar. E também dialogar com os governos estaduais, que têm uma responsabilidade no ICMS sobre o custo do combustível, seja o diesel, seja a gasolina, seja o álcool. É preciso ter mais diálogo e agilizar esse diálogo, primeiro para terminar imediatamente essa greve, porque o efeito disso na população brasileira é muito grande e muito drástico em todos os segmentos socioeconômicos
da classe alta, classe média, classe baixa, trabalhador, jovens, aqueles que dependem, inclusive, do seu automóvel para produzirem a sua renda, eles estão sofrendo. Que sirva de lição para que o diálogo melhore, se aprimore e o entendimento possa estabelecer novos parâmetros e novas regras para evitar os aumentos constantes e principalmente não planejados de combustível. Eu compreendo também a reação dos caminhoneiros. Agora há pouco eu recebi uma informação que o presidente Temer está começando a pensar na possibilidade de colocar o Exército... Ele anunciou já fez um pronunciamento anunciando o uso das forças de segurança para evitar os bloqueios. É esse o diálogo ideal que se espera de um governo? Não é o diálogo ideal, mas há que se considerar também que bloquear estradas e bloquear avenidas representa a violação de um direito de ir e vir. Você não pode, em nome de uma categoria, ainda que por justiça e por demanda, impedir outras pessoas de circularem pelas vias públicas, sejam estradas, sejam vias urbanas. É preciso permitir o direito de ir e vir, isso é constitucional. Você não pode impedir que o Luiz Antônio saia aqui da televisão onde nós estamos e se dirija à sua casa, porque você tem um bloqueio com caminhoneiros ou com pneus sendo queimados no meio do caminho. O preço alto do combustível também não é um bloqueio para o nosso ir e vir? Quando você não consegue pagar pela gasolina, você também está impedido. Principalmente um modelo de reajuste aplicado pela... Esse é o ponto, mas se me permita, não é que eu esteja discordando, apenas para facilitar a compreensão ou a interpretação de quem está nos assistindo. Um erro não justifica outro. Faz você ter um erro, não justifica a sucessão de erros, né? Não se justifica o bloqueio de avenidas e autoestradas. Mas também não justifica, vamos dizer, essa displicência do diálogo, Madalena, que foi com que levou o presidente da Petrobras comunicar ao governo federal 5 minutos antes, vão aumentar o diesel no Brasil inteiro e aplicar mais um aumento, o terceiro aumento num prazo tão curto. Evidentemente que isso gera toda uma consequência, como foi, uma reação imediata, ela não foi nem planejada, essa reação. Você pensa, olha, foi uma ação do MTST, uma ação de petistas, esquerdistas e tal, que construíram isso, o que seria condenável, mas a reação foi a impetuosidade de um aumento que feria fortemente o interesse mínimo. Ao contrário. A classe política não está nem sabendo como lidar com isso, porque não teve inserção nessa criação. Foi surpreendida pelo fato, porque neste caso a Petrobras, que ainda é uma estatal, errou nesse processo de comunicação. Houve uma indiferença sobre o efeito disso. Era óbvio que... Mas ela não está seguindo uma linha mais liberal de igualar o mercado internacional do petróleo, num contraponto ao que fazia a ex-presidente Dilma de manter um preço artificial controlado pelo Estado? Essa não é uma linha mais liberal? São os extremos. São os extremos. Os extremos se igualam, porque os extremos abandonam a interpretação do efeito. O que é uma ação sensata, ainda que liberal, olha, vamos ter que aumentar o combustível, vamos analisar os efeitos disso no álcool, no diesel, na gasolina, no âmbito do transporte de mercadorias, de pessoas, no gás de cozinha, no âmbito daqueles que dependem disso para sobreviver. O Brasil tem milhões de taxistas, milhões de motoristas de aplicativos, milhões de motoristas de pequenos, médios e grandes caminhões que dependem disso para alimentar as suas famílias. Não houve esse sentimento. Isso representa um erro. Nada contra o sentimento liberal, mas com bom senso, com equilíbrio e com diálogo. Assim como o extremismo de dizer, olha, não aumente a gasolina, coloque a Petrobras em prejuízo, manda a conta para os contribuintes brasileiros e pronto, está resolvido. Artificialismo do lado, indiferença de outro. Nenhum dos dois caminhos deve ser adotado a partir de agora.